deputado do bolso dele, o tamanho do bolso dele. Não olha para mim nem para você, não. Está aí a vergonha que está esse país. E eu vi e assisti, mas assinei o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral dizendo o seguinte, que o voto não é obrigatório, não. O voto não é obrigatório, você tem a obrigação de justificar o título. Mas ele mesmo disse, você pode ir lá e botar 000 e para confirmar. Aí ele perguntaram a ele se o voto é obrigado. Ele disse, o voto não é obrigado, não. A população brasileira não sabe que o voto não é obrigatório. O voto, você tem a obrigação de justificar o título. E o maior ensino que nós dávamos nessa nação era não votar para deputado federal, para senador, porque eles são os maiores corruptos dessa nação. Vamos orar por esse Brasil, amado, pelo nosso estado, que está pegando fogo, né? E não tem lei, ninguém faz nada. Queridos e amados irmãos, nós vivemos um contexto histórico em nosso estado em que precisamos orar mais e mais. Qual a arma mais poderosa que o cristão tem? Qual a arma mais poderosa que o cristão tem? Você tem 2 joelhos e você tem uma boca para clamar a Deus, porque Deus ouve a sua oração. A rainha da Inglaterra disse que ela temia mais um cristão de joelho de frente para ela do que um canhão apontado para ela e armado. Ela é uma mulher muito sábia ao dizer isso, porque grande poder tem um cristão de joelho. E a Bíblia diz, se 2 ou 3... Se 2 de vós concordarem em alguma coisa, vos será feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo quanto quiseres em meu nome e vos será feito. Então oremos, Senhor, Deus de infinita misericórdia, aqui está a tua igreja. Nós clamamos nesse momento, Senhor. 10 ônibus foram queimados, alternativos, combis. Senhor, postos da polícia militar foram, Senhor, atingidos por tiros. Senhor, se instaurou um processo de anarquia no nosso estado. Mas esse estado é um estado que tem crente. Ainda existe crente aqui. Ainda existe joelho aqui. Ainda existe a igreja na terra para clamar e tu fazer. Ainda existe salvo na pessoa de Jesus Cristo. Eles não têm autoridade sobre a tua igreja, mas a tua igreja tem autoridade sobre eles. Caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a paz do Senhor em todos os lugares. Senhor, começa a varrer agora pelas ruas. Manda os teus anjos fortes. Manda os teus anjos fortes visitarem os 4 cantos desse estado. Aleluia! Que os teus anjos possam, Senhor, começar a tocar e começar a fazer, porque um anjo só derrotou 144 mil. Imagine, Senhor, o que 12 legiões de anjos poderia fazer no Rio Grande do Norte. Clamamos agora, conseguimos visualizar os teus anjos descendo e começando uma obra. Fortalece a segurança pública. Fortalece a segurança pública. Fortalece, Senhor, dá livramento aos nossos policiais militares e às forças de segurança pública, Senhor. Faz aquilo, Senhor Jesus, que o homem não tem conseguido fazer. Faz agora, em nome de Jesus. Se a igreja crê, diz amém.
e dá um glória a Deus para Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase para, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É tu que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação para quem cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas
nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Pode dar glória a Deus que é de graça. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito, queridos e amados irmãos. No livro de 2 Reis, capítulo 1, Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Quero ser rápido em nossas palavras, amém? Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo, aleluia. Eu quero que você saiba essa noite que o nosso Deus é um Deus ciumento. Olha para o seu irmão e diga: Deus é um Deus ciumento. Então olha quem você consulta quando estiver precisando de ajuda. Diga para ele, diga. Então olha quem você consulta quando estiver precisando de ajuda. Cuidado a quem você pede ajuda quando estiver precisando de ajuda em uma situação adversa, em um problema, em uma adversidade. Porque o nosso Deus é Deus zeloso, mas também é um Deus ciumento. Amém? E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E Acasias, pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e Acasias caiu de um quarto alto que havia em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebubi, Deus de Acrom, se sararei desta doença. Queridos e amados irmãos, bendito seja Deus, porque chegamos aqui. Eu quero agradecer ao pastor Arinaldo pela confiança de estar aqui hoje, ao amado ministério e à igreja, que sempre tem orado por nós. Precisamos dizer isso: honra, glória, louvor e majestade seja dada ao nosso Deus. Mas eu creio que a igreja tem orado por nós e por isso estamos de pé. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide a que não caia. Precisamos estar sempre vigilantes para permanecermos de pé na presença do nosso Deus. O que é que acontece? Mais ou menos do ano 930 a.C., Roboão assume o reinado. O que é que acontece? Ele, por fazer muitas obras e fazer muitas cidades fortificadas, ele aumenta os impostos em muito. Ele aumenta os impostos e o que é que acontece? Se divide o reino de Israel. A Bíblia diz que nenhuma casa, nem cidade dividida contra si mesmo subsiste. Amém? A divisão não vem de Deus. A desunião também não vem de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então o que é que acontece? Se divide em dois reinos. O reino do norte, com 10 tribos, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Amém? Então a partir daí, por isso que muita gente se confunde. Agora não é mais apenas um rei, mas são 2 reis. Então quando Acabe reinava, Josafá também reinava. Acabe reinava no reino do norte e Josafá no reino do sul. Quando Acabe morre, seu filho assume, Acasias. Quando Acasias assume, no reino do sul, quem é que assume? Jeoborão. Amém? Jeoborão. Louvado seja Deus. Então, queridos, só para que nós venhamos a entender qual o contexto
que aqui havia. Quando Acasias assume, Moabe se rebela contra o reino do norte. Amém? O que é que acontece? Ele está bem distraído em uma varanda. A varanda, lá em Samaria, numa varanda alta, ele se distrai e cai e adoece. Queridos, eu e você, com certeza cristão como você oraria a Deus. Amém? Você consultaria a palavra de Deus. Amém? Você iria até o seu pastor para perguntar a ele: pastor, ora a Deus para ver o que é que está acontecendo comigo. Mas o que é que Acasias faz? Acasias chama mensageiros e manda até a cidade de Acron para perguntar ao Deus Baal-zebub, ao Deus Baal-zebub, se ele sararia e se não morreria. Então aqueles homens obedecem. Os mensageiros saem para cumprir essa missão. Mas quando eles saem, que estão a caminho, quem está lá no monte, lá em cima do monte? Elias, aleluia. Elias está lá em cima do monte. Por falar nisso, tem muita gente que sobe o monte para orar. Eu não estou falando naquelas parafernálias de gente que pula, não estou falando nisso. Eu estou falando em gente que gosta de orar. É aquela pessoa que bota a face no pó, aquela pessoa que jejua, aquela pessoa que sobe monte, mas que é equilibrado na presença do Senhor. Ele faz isso só para buscar a Deus e para se aproximar mais de Deus. Se você quiser fazer isso, você também pode fazer isso, porque é de Deus, aleluia. Buscar a Deus nunca foi demais. Buscar a santificação nunca é demais. É sempre bom buscar a face do Senhor. Então o anjo do Senhor diz a Elias: desce, porque o rei de Samaria enviou mensageiros a Acron para consultarem ao Deus Baal-zebub acerca de uma doença. E Elias desce o monte depressa e se encontra com eles no caminho. E diz aqueles homens: porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Porventura não há Deus em Israel para buscares a sua palavra? Por que consultastes ao Deus Baal-zebub? Porquanto do leito a que subistes não descerás, certamente morrerás. E enviou-lhes de volta ao rei Acasias. Queridos, mas muitas vezes a palavra de Deus, a princípio, é dura, não é verdade? Aqueles homens voltam e o rei se espanta. Eu mandei vocês a um caminho muito longo e vocês já estão de volta. O que foi que aconteceu? Nós encontramos um homem e ele nos repreendeu dizendo: porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Porque fostes ao Deus Baal-zebub? E ele disse: porquanto fizestes isso, certamente morrerás. Aleluia, louvado seja Deus. Não descerás do leito a que subistes. E aquele homem disse: e que jeito era esse homem? Era um homem peludo, vestido com um cinto de couro. Queridos e amados irmãos, Deus tem as suas formas de trabalhar e de fazer. E aquele homem talvez tenha se enfurecido, a Bíblia não diz, mas pela sua atitude nós podemos dizer que ele não se agradou muito daquilo. Sabe o que foi que ele mandou fazer? Ele chamou um capitão de 50 e mandou o capitão com os seus 50 ir buscar Elias. Mas o servo de Deus, ele só vai daqui para ali ou dali para colar, sob a orientação e a ordem de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo aí essa noite? Você é guiado por Deus, está sob a ordem de Deus. Não escute a voz de estranhos, não se intimide pela pressão de estranhos. Só quem pode comandar e mandar em você é o Deus da glória. Quem comanda e manda na minha vida e na sua é o Deus da glória.
E ele mandou aqueles 50 encontrar com Elias. E encontraram com ele. E disse: o rei mandou te buscar, desce depressa. Aí Elias olha para ele, eu imagino sereno e calmo, da forma que sempre foi, e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50. E no mesmo instante desceu fogo dos céus e consumiu ao capitão e a seus 50, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus também é um Deus de justiça. E o rei ficou sabendo disso novamente, e mandou mais um capitão de 50 com os seus 50. E eu imagino a petulância e a arrogância daqueles homens quando chegavam até ali, pensando que iam mandar e comandar, pensando que era mais um. Você não é mais um. Você é sacerdócio real. Você é nação eleita. O seu poder está no Espírito Santo que habita dentro de você. Você é um vaso de barro, mas a excelência está dentro de você. Você é vaso de barro, mas a excelência está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus que habita em vós e já não sois de vós mesmos. Aleluia! E o que é que acontece? Aquele capitão com mais seus 50 chegam novamente e diz: desce depressa, porque o rei quer falar contigo. E Elias olhou e não viu humildade naquele homem. E disse: pois se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma a ti e aos teus 50. No mesmo instante, desceu o fogo dos céus e consumiu aquele capitão e aos seus 50. Então, meu querido e amado irmão, quando estiver precisando de alguma coisa e clamar a alguém, clame a Deus. Clame a Deus. Clame a Deus. Porque Ele está pronto para te defender. Ele está pronto para ser o teu socorro. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Mas aquela notícia chegou novamente ao rei. O rei estava desesperado, sabia que ia morrer, porque a palavra de Deus já tinha sido determinada por ele. Talvez, se ele tivesse consultado ao Deus Todo-Poderoso, ele sarasse. Sabe por quê? O que é que pode acontecer de uma queda em altura? Pelo fator de queda, pode-se quebrar alguns ossos. Pelo fator de queda, pode-se estourar alguns órgãos internos e ter hemorragia interna. Pelo fator de queda, ele poderia ter um problema na cabeça. Como é que se chama? Traumatismo craniano, não é verdade? Mas isso não aconteceu. Ele não clamou a Deus. Não consultamos a outros deuses, porque nós temos um Deus que nos responde. Nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que é conosco. Nós temos um Deus que faz tudo para aquele que é fiel. Nós temos um Deus que responde. Ele é socorro bem presente na angústia. E o que é que acontece, meus queridos? Ele manda mais 50. Ele manda mais um capitão com os seus 50. Mas aquele terceiro capitão, ele já tinha ouvido falar o que é que tinha acontecido. Que aqueles dois capitães, junto com os seus 50, haviam sido consumidos pelo fogo de Deus. Existe fogo nos céus. Deus age através de fogo, aleluia. Ele age na brisa suave, amém? Mas ele também age através de fogo. E com Elias ele tinha esse mistério.
E queridos, aquele homem já tinha ouvido falar no que tinha acontecido com os primeiros. Então o que foi que ele fez? Quando ele chegou diante de Elias, Elias olhou, e aquele homem já foi se ajoelhando, já foi dizendo: meu Senhor, eu ouvi o que aconteceu com os outros capitães que vieram até aqui, e com os seus 50 que foram consumidos pelo fogo, que tu tenhas por preciosa a minha vida e a dos meus 50. Por favor. Quando Elias ia falar, o anjo chega até Elias e diz: desce com esse, não tenha medo, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Deus move céus e terra para dar vitória àquele que é fiel. Deus move céus e terra para dar vitória àquele que é fiel. E Elias vai até ali o rei Acasias e diz para ele: porventura não há Deus em Israel para que consultes a sua voz e a sua palavra? Para consultardes ao Deus Baal-zebu, Deus de Acron? Porquanto da cama a que subistes não descerás, mas certamente morrerás. E assim aconteceu. Acasias morreu conforme a palavra de Deus que falara ao coração do profeta Elias. Amém? Deus é aquele que cumpre a sua vontade. Deus é aquele que cumpre a sua vontade. E o que fica para o nosso coração essa noite é que nós precisamos ter a ideia de que quando estivermos pranteando alguma coisa diante de Deus, não devemos nos desesperar. Existem coletas espirituais, pessoas que buscam resposta em vários e muitos lugares, mas às vezes o último lugar a qual ele vai buscar resposta é a Deus. Eu ouvi isso há algum tempo atrás. Alguém disse para mim o seguinte, escutem bem: eu passei por um problema seríssimo, e dentro desse problema eu precisava de ajuda, de um suporte espiritual, e eu procurei ajuda em vários lugares, em muitos lugares, em todos os lugares. E o último lugar a quem eu fui procurar ajuda foi ao meu pastor. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, buscar ajuda em primeiro lugar a quem pode te dar a resposta, ao seu guia espiritual. Busque, amém? Consulte em primeiro lugar ao seu pastor, porque Deus levantou ele para guiar esse rebanho. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você lembre do que aconteceu com Acasias, que você lembre do que Deus fez através de Elias para dar vitória ao seu povo. Amém? E que essa noite Deus multiplique as suas forças.